Mas há um quarto grupo diz Madergi. Esse grupo são de pessoas, esse grupo é de pessoas severas, exigentes, que exigem provas. E Banerjee estudou 20 crianças que se recordavam de que haviam vivido antes. A minha irmã, que se suicidou, ela o fez no dia 11 de novembro de 1939. Eu tinha 12 anos de idade, morava em Feira de Santana e ela suicidou-se em Ilhéus. Eu me lembro de quando recebemos o telegrama. Minha mãe era analfabeta, fui eu quem leu. Então fui eu quem teve o primeiro impacto. E eu não disse, porque primeiro eu li, mas não disse para minha mãe. Eu fiquei muito pálido, minha mãe perguntou: o que é, meu filho? Eu disse: é que Nair está muito doente, está muito mal. Aí minha mãe pegou o papel, olhou, mas ela não sabia ler. E eu imaginei o choque que ela ia ter. Por fim, eu disse assim: ela já morreu. Minha mãe disse: mas como morreu? Ela estava tão bem. Eu disse: ela suicidou. Aí minha mãe encostou na parede e nunca mais ela sorriu. De dor, de angústia. Porque o suicida produz isso naqueles que o amam. E então, eu pude experimentar este golpe, e era seu irmão último, ela me amava muito, nós nos amávamos, e eu vi a covardia de quem foge. Quer dizer que a pessoa se ama a si egoisticamente, não resiste um choque e não lembra de nós que o amamos. Como é que pode ser tão egoísta? Lembre de nós. Se alguém lhe rejeitou, lembre de que ele ama. Se você tem um desafio, amanhã ele resolve. Quantas vezes os meus dramas de vida ou morte resolveram-se no dia seguinte. E eu agradeci a Deus ter resistido à noite tempestuosa. Pois bem, minha mãe me diz: Nair vai reencarnar-se. Minha mãe estava desencarnada já fazia 18 anos, em 1990. E me disse: meu filho, ela vem com as marcas do suicídio. Eu perguntei: e eu vou conhecê-la? Vai. Mas não trate de corrigir. Ela terá que cumprir a sua prova. Nós temos um lar de crianças. Nós educamos mais de 680 crianças abandonadas, jogadas na lata do lixo e etc. E hoje nós temos 3.515 crianças na nossa rede escolar, desde a creche ao ensino médio, que inauguramos há 2 semanas. E então isso para mim foi um trauma muito grande. E durante muito tempo eu pensei: quando eu tiver um problema, eu me suicido. E eu tive um problema. O meu primeiro emprego foi no mês de agosto de 1945. A Grande Guerra havia terminado. E eu era funcionário da Sul América, companhia de seguros. Quando o gerente me chamou e disse: olha, a companhia está enxugando o quadro. Estamos saindo da guerra e estamos despedindo os funcionários mais novos. E você é o mais novo. Eu tinha 13 dias. Então nós estamos despedindo. Lamentamos muito. E com toda a gentileza, eu era muito jovem, 18 anos. O gerente me disse: você é muito jovem. Não considere isto um fracasso. Mas eu considerei. Porque eu tinha vindo do interior para triunfar na capital. Os meus sonhos rasgaram num pedaço de papel. Estava muito comum as pessoas atirarem-se do elevador Lacerda, que é o edifício que liga a cidade baixa à cidade alta, com 90 metros de altura. Eu agradeci, passei no caixa, recebi o salário de 13 dias, sentei minha máquina e fiz uma carta de despedida. E dizia a meus pais: eu não vou suportar vocês olharem para o meu rosto de um fracassado.
então a morte é a melhor coisa para mim. E fiz uma carta dolorosa, ninguém tem culpa, etc. E prendi no meu bolso com um clipe e fui andando na direção do elevador. Mas é uma hipnose do espírito mau. E eu fui assim olhando o chão, sobre o elevador, havia um parapeito de onde as pessoas se atiravam. Depois, amoralhado. Então eu pus as mãos para saltar. E quando eu ia saltar, eu vi a minha irmã vir flutuando, o rosto deformado, e ela dizia assim: não faça isto, louco! Ninguém morre louco! Eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás. Porque se desmaiasse para frente, seria um pseudo-suicídio. Quando eu acordei, eu estava no lugar com uma lâmpada muito forte, as pessoas de branco. Eu era muito ingênuo, era quase estúpido. Eu pensei que estava no reino dos céus, eu era muito católico. Aí eu perguntei: se estou no reino dos céus? A resposta que deram, eu vi que era no inferno, porque eu não tinha nada a ver com o reino dos céus. Então eu havia sobrevivido. E aí, com o espiritismo, eu fui aprender as duas forças telúricas, uma que me queria destruir e a outra que me queria ajudar. O espírito do mal, que é exatamente, desse-lhe o nome que se quiser, essa força telúrica, que filosoficamente nós chamamos o mal, e o espírito do bem, do amor, da misericórdia. Durante toda a minha vida, eu me dediquei a falar a respeito do suicídio, em todas as minhas conferências quase. Pois bem, mas o que foi notável é minha mãe dizer: Nair vai voltar, e você vai conhecê-la. Eu estava trabalhando, quando o porteiro me chamou e disse: Divaldo, tem um caso aqui à porta lamentável. Eu desci correndo e estava uma mulher afro, baiana, trêmula, com algo na mão, coberto por um pano muito sujo. E então ela estava muito pálida, suava, e me disse: não deixe a minha filha morrer. Ela está morrendo à fome. Eu sou catadora de lixo, mas não consigo nada. Então mandaram aqui para o senhor não deixar ela morrer. Eu levantei o pano e vi o corpo entanguido, envelhecido, de uma criança de 2 anos que parecia de meses. Então eu chamei o meu filho médico, amparei a mulher com o porteiro, levamos. Nós temos um posto médico na entrada do ambulatório. Meu filho começou a dar soro a ambas. E eu fiquei ao lado da meninazinha, que estava com muita dificuldade. Molhei um algodão em leite, porque o estômago dela não podia receber nada. E fiquei passando nos lábios e ela lambendo. E aí a senhora foi me contando que ela teve um sonho com uma senhora de idade, de cabelos brancos partidos ao meio, que disse: eu vou lhe emprestar minha filha. O nome dela é Nair. Ela vai ter um defeito, tome conta de minha filha. Eu não tive dúvida que era minha mãe. E então, quando eu olhei para a menina, o lábio leporino bifocal. Eu já pensei numa plástica. Minha mãe apareceu e me disse: negativo. Ela vai viver pouco. Ela tem que resgatar o crime do suicídio. A verdade é que a menina sobreviveu e a mãe também. Colocamos a mãe como funcionária da nossa casa, a criança na creche, depois ela foi para o jardim, e quando contava 4 anos, ela era fanhosa. O nosso jardim de infância é em contato com a natureza, então a janela é muito baixa. Eu estava passando quando ela gritou: Didi! Didi era como minha irmã me chamava. A única pessoa no globo que um dia me chamou Didi. Todo mundo chama Di. Tio Di, Di e etc. Eu então parei estupefacto. Olhei para trás e ela estava na janela. Didi, venha me pegar. Eu vim e digo assim: mas eu sou Di.
Não, você é Didi, fanhosa. Eu disse, mas como você sabe? Eu sou Nair. Eu digo, eu sei que você é Nair. Eu sou Nair a outra. Mas não tem outra. Tem. Eu sou a outra. Então eu carreguei-a muito emocionado. E disse assim, por que você me chamou Didi? Porque eu sempre lhe chamo Didi. Não é? Eu disse, é minha filha. Aí eu me sentei à porta do grupo juvenil e acarinhei-a. Fiquei olhando a misericórdia de Deus. Daí a 2 anos, ela estava no meu colo, passava a mão no meu rosto e dizia assim, Didi, eu sonhei que eu vou morrer. Eu vou morrer? Eu digo, vai, minha filha, todos nós vamos morrer. Mas eu vou morrer logo. Eu digo, vai morrer logo. 2 semanas depois, ela teve uma problemática respiratória dos pulmões e morreu. Morreu, e claro, eu a chorei pela 2ª vez. E no ano 2000, minha mãe me apareceu de novo e disse, Di, Nair vai voltar. Agora, com o corpo perfeito, bonita, mas não se envolva na vida dela. Bem, passados 3, 4 anos, certo dia chega lá na Mansão do Caminho um casal com uma menina loura, até parecida paranaense, linda, olhos verdes. E então eu olho para a menina e me encanto. Eu perguntei assim, eu posso carregá-la? Como não? Pode. Aí eu peguei e perguntei, como é o nome dela? Nair. Eu digo, isso é perseguição. Não é possível. Minha mãe me apareceu e disse, Di, ela voltou. Está agora com 16 anos. Vejo-a de quando em quando. Os amigos poderão dizer, é um pouco de autossugestão. Talvez. Mas é muito curioso como agora, quando ela me vê, ela se lembra, principalmente quando tinha 6, 7 anos, de fatos que ocorreram entre mim e ela. E um desses fatos foi curioso, porque eu tinha vocação para desejar ser médico ou sacerdote. E minha irmã era casada com um cavalheiro muito rico, produtor de cacau. E ela dizia, Di, você vai ser médico. Eu me encarregarei de você. Eu estava com 12 anos, ia fazer o exame para a escola normal, e ela me disse, logo que você fizer o exame, vai fazer agora, mais tarde, o estudo para o curso científico e depois o vestibular, quando ela suicidou. Pois bem, estava conversando com ela, de 6 anos, brincando, e então ela me perguntou assim, com a linguagem de criança, Di, você é o quê? Eu perguntei assim, eu sou o que você está vendo, porque eu percebi o alcance. Ela disse, você se formou-se? Eu digo, me formei-me. Ela disse, em quê? Eu disse, professor primário, por sua culpa. Porque você viajou, e aí eu não podia, ia ser doutor, não era Di. Eu prometi que ia ser médico, não era Didi. Eu digo, vá de reta, Satanás, e me deixe em paz.